Da legenda dos três companheiros. Capítulo 2. Certa vez, quando ocorria a guerra entre Perusa e Assis, Francisco foi aprisionado com muitos de seus companheiros e encarcerado em Perusa. Mas, por ser nobre nos costumes, foi posto preso junto com os cavaleiros. Certo dia, estando os companheiros de prisão acabrunhados, ele, que era alegre e jovial por natureza, não parecia entristecer-se, mas, pelo contrário, de certo modo, alegrar-se. Por isto é, por alegrar-se, estando na prisão, um dos companheiros chamou-o de louco. A isso Francisco retrucou com voz vivaz: Que pensais de mim? Ainda serei venerado pelo mundo inteiro. Quando um dos cavaleiros junto dos quais estava ofendeu um dos colegas, e por isso todos os outros queriam afastar-se dele, apenas Francisco não lhe negava a companhia, mas o exortava os demais a fazer o mesmo. Decorrido o ano, restabelecida a paz entre as cidades mencionadas, Francisco voltou para Assis com os companheiros de prisão. Poucos anos depois, um nobre da cidade de Assis preparava-se com armas militares para ir à Apúlia, a fim de aumentar lucros em dinheiro ou honra. Ao ouvir isto, Francisco aspira a ir com ele e para ser armado cavaleiro por um certo conde gentil. Prepara vestes preciosas segundo suas posses, mas com uma largueza mais profusa, embora mais pobre em riquezas que seu concidadão. Certa noite, enquanto se entregava com toda a deliberação a executar seus planos e ardia em desejo de empreender a viagem, é visitado pelo Senhor. Naquela noite, enquanto dormia, apareceu-lhe alguém, chamando-o pelo nome, e conduzindo-o a um encantador palácio de formosa noiva, cheio de armas militares. Enquanto em silêncio admirava consigo mesmo o que era aquilo, perguntou de quem seriam aquelas armas que brilhavam com tanto esplendor e o palácio tão encantador. Foi-lhe respondido que tudo aquilo com o palácio era seu e de seus companheiros. Acordando, levantou-se de manhã com ânimo alegre, pensando de modo mundano, como alguém que ainda não degustara plenamente o Espírito de Deus, que segundo isso devia tornar-se magnificamente um príncipe. Interpretando a visão com um presságio de grande sucesso, delibera empreender a viagem para a Apúlia, a fim de ser amado cavaleiro pelo mencionado conde. Tornou-se mais alegre que de costume, a tal ponto de responder a muitos que se admiravam e perguntavam de onde vinha tamanha alegria. Sei que hei de ser um grande príncipe. Certo indício de grande cortesia e nobreza precedera-o no dia imediatamente anterior à predita visão, o qual se crê que foi ocasião não pequena da mesma visão, pois naquele dia dera a um cavaleiro pobre toda a indumentária, cara e esmerada, que mandara confeccionar nova para si. Quando, pois, pondo-se a caminho, chegou a Spoleto, em demanda da Apúlia. Começou a sentir-se um pouco adoentado. No entanto, preocupado com sua viagem, quando se entregava ao sono, ouviu, ainda semidormente, alguém perguntar-lhe onde desejava ir. Tendo-lhe Francisco exposto seu plano completo, aquele acrescentou: Quem te pode fazer melhor, o Senhor ou o servo? Ao responder-lhe o Senhor, disse-lhe de novo: Por que, pois, deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? E Francisco disse: Senhor, que queres que eu faça? Volta para a tua terra, diz ele, e te será dito o que deverás fazer, pois é necessário que entendas de outro modo a visão que tiveste. Acordando, pois, começou a refletir diligentemente sobre esta visão, e assim como na primeira visão, quase ficou todo fora de si de alegria, desejando sucesso temporal, assim nesta recolheu-se em si mesmo,
admirando e considerando sua força com tanta diligência que, naquela noite, não quis mais dormir. Ao amanhecer, volta às pressas para Assis, sumamente alegre e jubiloso, na expectativa da vontade do Senhor que lhe mostrara estas coisas, e que por ele lhe fosse dado conselho sobre sua salvação. Mentalmente já transformado, recusava a ir para Apúlia e aspirava por conformar-se com a vontade divina.